que parecia ser um encontro normal entre amigos se tornou uma tragédia. Michael Limer nasceu no dia 21 de novembro de 2011, em Warren, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. A família vivia em uma casa humilde. A mãe tem um nome desconhecido e nunca foi descoberto seu paradeiro. O pai, Wellington, era comerciante e dono de uma hot-dogaria popular no bairro. Na infância, Michael já sofria bullying. Era uma criança quieta, atenciosa e gentil, mas constantemente alvo de provocações por conta do corpo e da condição financeira da família. Com 9 anos de idade, foi diagnosticado com transtorno explosivo intermitente, um transtorno caracterizado por episódios de explosões de raiva desproporcionais, quando a pessoa é muito pressionada emocionalmente. Isso não tornava Michael violento por si só, mas indicava uma dificuldade real de lidar com frustrações, humilhações e rejeições. Tudo se intensifica quando Michael entra no Seamless College. Lá, conhece Peter, Leonard, John, David, Charles, Clara e diversos outros colegas. O bullying se torna mais frequente e pesado. Apelidos como Baleia, Michael Dogs e Corno passam a fazer parte da rotina dele por dentro da escola. Sua condição psicológica se agrava. Quanto mais pressionado, mais ele se fechava. Quanto mais fechava, mais virava alvo. Em 2021, Michael conhece Clara e os dois começam a namorar. Para quem via de fora, o relacionamento parecia estranho. Online, mal conversavam. Na escola, pareciam desconfortáveis juntos, como se não soubessem se relacionar. Em ligações enquanto jogavam, Michael tinha ataques de raiva com Clara. Em alguns momentos, ela chegava a chorar. O grupo zombava do relacionamento, dizendo que ele era inexistente. As provocações aumentavam, ao reforçar que ele seria traído, apontando a proximidade de Isaac e David com Clara. Em abril de 2023, Clara terminou o relacionamento. Os próprios amigos já diziam que aquilo não funcionava e que era melhor encerrar. Michael não aceitava. Ele acreditava que ainda dava para recuperar algo que, emocionalmente, já tinha acabado. Após o término, Michael entra em estado de depressão profunda. O bullying se intensifica. Chega ao ponto que ele não consegue mais responder às orações, apenas abaixa a cabeça. Em um dia específico, o refeitório inteiro começa a gritar, um coro: Michael, gordo. Repetidas vezes. Ele se esconde no banheiro e chora sozinho. É nesse momento que a mente dele, em um estado de colapso interno, a dor deixa de ser expressa e passa a se organizar internamente como um ressentimento. É ali que nasce a ideia de vingança. O plano começa a se formar. Chamar todos para um dia movimentado na hot-dogaria e cometer o pior. Na tarde de 27 de junho de 2023, meio-dia e meia, Michael convida os amigos para almoçar na hot-dogaria do pai, Wellington's Hot Dog. Às 1h30, Leonard, John, Charles, David e Peter chegam ao local todos juntos. Às 1h49, Michael vai ao banheiro e volta empunhando uma machadinha e um martelo. Nesse momento, o que acontece não é uma decisão fria, mas um colapso emocional acumulado. A mente entra em um estado de distanciamento da realidade. As pessoas deixam de ser vistas como indivíduos e passam a ser vistas como símbolos da dor que ele carrega. Michael entra em um estado de despersonalização. O ambiente parece distante. A raiva aparece misturada com vergonha, humilhação e sentimento de exclusão. Não existe planejamento racional. Existe uma tentativa distorcida de silenciar uma dor interna que ele nunca conseguiu expressar. Nesse estado, o cérebro não projeta consequências. Ele apenas reage ao acúmulo de sofrimento. Logo após sair do banheiro, os amigos estranham. Michael empunhava um martelo e uma machadinha. Michael logo em seguida é ferido no peito com um golpe de martelo. O local entra em pânico. As portas digitais dificultam a saída. Logo após o início do caos, Michael cruza com a família reunida. Para a mente dele, aquela cena representa tudo o que ele acredita nunca ter tido: estrutura, cuidado e pertencimento. Os colapsos emocionais. Pessoas deixam de ser vistas como pessoas e passam a ser vistas como gatilhos. Os 4 membros são atacados brutalmente e acabam entre vítimas fatais.
John e Charles quebram uma janela. Charles consegue fugir. John acaba entre os mortos. David se esconde dentro de uma lata de lixo. Enquanto isso, Michael desce ao porão. O ambiente fechado intensifica o estado dissociativo. Ali, ele encontra Isaac, melhor amigo de Clara. Para a mente de Michael, Isaac simboliza a substituição e rejeição. Não é a pessoa real que ele enxerga, mas o significado emocional que ela carrega. Isaac é assassinado. Logo após subir do porão, Michael encontra Peter, tentando ajudar Leonard, que está ferido. Peter corre à cozinha. Michael vai atrás. Michael acerta um golpe certeiro de machadinha no ombro de Peter. Peter cai brutalmente ferido no chão. Michael vai embora, em busca de mais vítimas. Após Michael voltar ao salão, na entrada do local, ele vê Clara. Ela havia sido convidada por Isaac e chega sem saber da dimensão do que estava acontecendo. Ao ver o local destruído, Clara fica paralisada. Ela tenta falar com Michael, que está empunhando uma machadinha. Por alguns segundos, ela se torna o último elo emocional que ainda conecta Michael a uma ideia de humanidade. Ele quase desiste, mas a mente dele, rapidamente, resgata tudo que foi associado à dor. As humilhações, o rótulo de corno, a rejeição pública e a esperança de recuperar algo que já estava perdido. Naquele momento, Clara deixa de ser vista como pessoa e passa a representar a perda e a humilhação. Michael vai para cima de Clara. O tamanho desproporcional entre os dois torna o combate inexistente. Clara é uma vítima fatal, sendo estrangulada, morrendo no local. Às 12h21 da tarde, Wellington retorna ao estabelecimento após resolver um problema externo. Ao abrir a porta, ele não encontra apenas um cenário de destruição, ele encontra o colapso da própria família. O ambiente em que ele construiu ao longo dos anos de trabalho, agora é um espaço irreconhecível. O cheiro de comida, o barulho constante e as conversas do dia a dia foram substituídos por silêncio, tensão e medo. Quando Wellington vê Michael, o impacto não é apenas de choque, mas de negação. Por alguns segundos, ele tenta processar que o filho quieto, introspectivo e inseguro é a mesma pessoa que está nascendo daquele caos. O olhar de Michael não expressa raiva explosiva, expressa um vazio profundo. Psicologicamente, este tipo de expressão é comum em estado de colapso emocional. A pessoa já passou o auge da raiva e entra em estágio de desligamento afetivo. Wellington tenta falar com o filho, não como comerciante, não como alguém que tenta controlar a situação, mas como o pai dele. Ele chama o nome Michael. Não há resposta verbal imediata. Michael permanece em silêncio, com a respiração acelerada e o corpo em estágio de tensão. Nesse momento, não existe diálogo real. Existe um encontro entre duas dores. A do pai, que percebe tarde demais que nunca conseguiu acessar emocionalmente o filho, e a do filho, que nunca se sentiu visto de verdade. Wellington se aproxima lentamente. Esse movimento não é interpretado por Michael como um cuidado, mas como uma ameaça. Em estado de colapso de cérebro, ele entra em modo de sobrevivência. Qualquer aproximação pode ser vista como tentativa de contenção. Naquele momento, a contenção é vivida como um ataque. E é nesse ponto que Michael demonstra esgotamento emocional. Não há mais discurso, não há mais justificativa. Existe apenas um comportamento automático desconectado da própria história. Michael vai correndo rapidamente atrás de Hélio. Hélio, paralisado, não tem o que fazer. Antes que tudo acabe, Leonard, mesmo ferido, recobra a consciência e se lança contra Michael. David sai do esconderijo e ajuda a derrubá-lo. Peter, mesmo com um braço ferido e aberto, se junta ao esforço. Charles retorna ao local após chamar ajuda. Os quatro conseguem mobilizar Michael. Às 12h27 da tarde, Michael é contido. Wellington, parado aos poucos metros, não tenta se aproximar. Ele observa o filho ser mobilizado sem conseguir intervir. Esse tipo de cena costuma gerar um trauma profundo em pais.
que não é apenas pela violência do evento, mas pelo sentimento tardio de que os sinais existiam não foram vistos a tempos. Após a imobilização do agressor, Peter, devido ao esforço grande, com o braço sangrando, morre no local devido aos ferimentos. Leonard sobrevive, mas com fraturas graves na costela. David sofre uma concussão, mas passa bem. Charles não se fere fisicamente. John e Isaac é assassinado no local. Ao final, o dano foi grande. Balanço final: 17 feridos, 7 mortos, incluindo John, Isaac, Clara e Peter. Para o entendimento geral do caso, a polícia precisou interrogar os amigos que conviviam com Michael no cotidiano. A seguir, depoimento de Charles e Leonard, os sobreviventes do ataque. É difícil falar disso hoje. No começo, era zoeira normal. Todo mundo zoava todo mundo. O John zoava o Leonard zoava o David, eu zoava o Peter. E o Michael zoava a gente também. Só que tudo foi mudando. A gente não percebia direito. Começou a sobrar mais pro Michael do que todo mundo. Eram piadas toda hora, apelidos, comentários sem noção. E eu via que o John e o Leonard pegavam mais pesado. Mas eu ria junto. Também entrava na zoeira. Na hora parece nada. Depois que você vê que virou costume zoar sempre a mesma pessoa, a gente achava que ele aguentava. Mas ninguém aguenta ser o alvo sempre. Se eu tivesse parado para pensar nisso antes, sei lá, talvez não teria chegado nesse ponto. Eu vacilei demais com ele. Real. Tipo. Eu gostava do Michael. Ele me zoava. Eu zoava junto com ele. Todo mundo zoava junto. Ele é meu amigo de verdade. Eu nunca quis ver ele mal assim. Mas eu não sabia parar. Eu zoava muito. Todo mundo zoava muito. Era como se eu sempre quisesse ir um pouco além, tá ligado? E na hora eu nem pensava, eu só falava. Eu não pensava o quanto ele ficaria mal com aquilo. Eu não tenho nem noção de que isso aconteceria. Depois que ele terminou com a Clara, deu pra ver que ele ficou diferente. Mas na dele, mais estressado. Mais quieto também. Mas continuava zoando. E se disfarçava mais ainda. Disfarçava o que ele sentia por dentro. Eu queria ajudar ele é amigo de verdade. Eu amei ele, como irmão. A gente até comentava entre a gente que ele tava estranho, mas só nisso. Mas só ficou nisso. Só conversava entre si, não conversava diretamente com ele. Eu acho que eu deveria ter conversado com ele, é tudo culpa minha. Ninguém fez nada de verdade. Hoje o que mais pesa é pensar que dá pra ter tudo mudado isso antes. Não foi um dia só. Foram vários dias zoando, várias vezes passando do limite. Me arrependo muito por isso. Quando eu me liguei que tinha ido de longe demais, já era tarde pra consertar. Michael não nasceu violento. Ele era um adolescente em sofrimento profundo. Isso não justifica seus atos, mas ajuda a entender o processo. Fatores combinados, como bullying constante, humilhação pública, transtorno emocional, término amoroso mal elaborado, isolamento e ausência de suporte emocional, quando esses fatores se acumulam, o risco de colapsos graves aumenta drasticamente. Diversas pessoas podem estar passando por coisas parecidas com Michael. Para prevenir, existem sinais de alerta que
que você pode notar: isolamento repentino, mudança brusca de comportamento, queda de rendimento, explosões de raiva, silêncio emocional após humilhações. São eles. O bullying não é uma brincadeira. É um fator de risco real para colapsos psicológicos graves. A prevenção envolve adultos atentos, escola com canais de rede de escuta, intervenção em bullying, apoio psicológico acessível e acolhimento emocional. As tragédias não começam no dia que acontecem. Elas começam no silêncio, na humilhação repetida e na ausência de acolhimento. Entender esses processos não é passar pano para a violência, é tentar impedir que outras histórias sigam o mesmo caminho. Ao final de tudo, essa história é fictícia, mas os sentimentos por trás delas são reais. Bullying, isolamento e sofrimento emocional acontecem todos os dias, muitas vezes em silêncio. Histórias como essas existem para alertar. Sinais ignorados viram consequências. Prestar atenção em quem está do seu lado pode fazer toda a diferença.